Que final de temporada melancólico pro Palmeiras. É o seguinte, quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, ganharam alguma coisa. O que você tem no vestiário? Casca. Eu acho que faltou ao Palmeiras casca nessa final de Libertadores. Que final de temporada melancólico pro Palmeiras. O time chega no ano de maior investimento, 700 milhões de reais, ao fim da temporada sem nenhum título. Pior, perdeu Paulista e Copa, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians e perdeu o Brasileiro, praticamente, né, ainda tem chances, mas a Libertadores pro Flamengo. E detalhe, com um agravante, pode ver o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil ainda, no ano que mais investiu. Enfim, vamos fazer uma análise do que foi essa partida e desse contexto de colher os resultados, ou melhor, as sequelas disso. O Flamengo, eu acho que é o projeto mais vencedor da América do Sul, né? E comprovou nesse jogo contra o Palmeiras. O Flamengo é o time da reestruturação que tomou remédio amargo lá em 2013, pagou o preço que tinha que pagar lá no passado e hoje se reafirma como um dos maiores times do mundo, né? É disparado de longe hoje o maior time do Brasil. Não só pelo título do Campeonato Brasileiro, mas pelo que mostrou nesse único jogo da Libertadores. E coroou um projeto vencedor. Quando você pensa que Felipe Luiz foi campeão em 2019 como jogador e agora em 2025 como técnico, cara, deu muito certo. A estratégia dos caras de trazer Jorginho, Alexandre, Danilo da Europa para encerrar a carreira no Flamengo, para conquistar o título da Libertadores, deu certo. Ao passo que o Palmeiras vai colher agora as sequelas desse resultado. O Abel disse que vai cumprir o contrato até 2027, né? Fica até o ano que vem, 2027. E o que vai acontecer a partir de agora com esse time do Palmeiras? Quais serão os efeitos colaterais que o time sofre a partir de agora com essa derrota na Libertadores? Será que continua com essa mesma estrutura, com essa mesma força e com o comando do Abel? Uma coisa é dizer que vai continuar antes da Libertadores, dessa final. A outra coisa é a pressão da torcida do Palmeiras, que é muito pouco tolerante, tá? Então, enfim, parabéns ao time do Flamengo. Foi o melhor time da Libertadores, é o melhor time do Brasil hoje. E que fim de ano amargo pro palmeirense, hein? é o seguinte, quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, que foi covarde no Brasileiro e foi covarde para enfrentar o Flamengo. Um cara que substituiu 6 jogadores, mexeu mal pra caramba, tirou o Rafael Veiga e tirou o Alan. Colocou jogadores que não fizeram absolutamente nada, diferentemente do Felipe Luiz, que colocou o Everton Cebolinha. E mais, o Flamengo é muito melhor que a equipe do Palmeiras, mas só que teve humildade de correr, de ir pra cima, que por sinal, não deu um chute no gol à equipe do Palmeiras do Abel Ferreira. Entregou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, que vai ganhar na quarta-feira o título brasileiro do Maracanã com 80 mil pessoas. E aí a covardia do treinador do Palmeiras deu o título para a equipe do Flamengo, que mereceu, não jogou um grande futebol, mas ganhou de um time covarde que foi o seu Abel Ferreira. A covardia dele tirou o título do Palmeiras e também a burrice dele deu o título para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tem que aturar. Agora já vem pra... E aqui na Paulista. 4 vezes Flamengo. Tem mais, tem 2026, teve 2021 e tem Jovem Pan agora. Dois clubes que pensam muito diferente. O Flamengo, na hora de contratar, contratou jogadores razoavelmente consagrados. E alguns deles, como o Jorginho, campeões, que já ganharam, que sabem ganhar. E foi de propósito. Você contrata esse cara pra jogar pra você, você contrata jogadores que já venceram. Você tem no seu vestiário jogadores vitoriosos. O Danilo, ele já tinha uma Libertadores, ele tinha 2 Champions. Fazendo gol na final e 2 Champions. Golaço na final. Alexandre, que é vencedor. Você tem um Jorginho, que é vencedor. O Palmeiras, ele tem uma outra filosofia. O Palmeiras contrata moleques, que ainda precisa regar bastante, que vão gerar depois um bom ganho de dinheiro pra você. E talvez o único cara que eles contrataram um pouco mais consagrado é o André
Palmeiras, mas o Andrés também nunca ganhou nada. Talvez o Palmeiras, a Leila e o Abel, talvez eles possam sentar pra esse próximo ano e falar assim, tá funcionando, é legal o jeito que a gente faz, a gente tem uma base muito boa. E contrata moleques que depois que a gente consegue fazer tem um poder de revenda bom, como o Richard Rios, etc. Mas talvez seja interessante ter no elenco um ou dois caras, que vão ser caros também, mas que já ganharam alguma coisa. Que você tem no vestiário, casca. Eu acho que faltou ao Palmeiras casca nessa final de Libertadores. Vocês veem o Veiga bater no peito, gritar, organizar, eu vejo ele quieto quando a câmera busca o Veiga, muitas vezes. Eu posso estar errado. E achei então que o Flamengo tava mais cascudo. Quando você olhava a escalação para um jogo final, jogo único, tinha mais jogadores com probabilidade de te entregar uma final do que a escalação do Palmeiras. Esse é um perfil, né? Existe de fato uma diferença na política de contratações de Flamengo e Palmeiras. Acho que não tem certo e errado. Eu acho que, inclusive, o equilíbrio sugerido por você é ótimo. Eu acho que falta ao Flamengo jogadores mais jovens, porque o Flamengo é um dos que menos revende, justamente porque ele já contrata o jogador pronto ou numa fase já final. E o Palmeiras tem uma revenda ou ele tem mais tempo do jogador com ele, mas pode chegar nessa decisão e faltar um cara. O Jorginho, saiu um noticiário que ele foi oferecido ao Palmeiras também nessa volta ao Brasil e acabou parando no Flamengo. Não sei até que ponto o Palmeiras rivalizou com o Flamengo por essa contratação. Teria sido uma baita contratação. Porra. Certamente mais útil do que o M. Martins, que também chegou nesse ano. Eu sinto que o elenco do Palmeiras para os próximos anos também tem já uma espinha dorsal interessante, enquanto talvez o Flamengo tenha que renovar mais vezes. Só que o Flamengo pode, porque o Flamengo tem a maior receita recorrente do país, então o Flamengo pode chegar e bancar. Pode. Eu vou contratar jogador mais 30, que vai jogar 2 temporadas comigo, porque daqui a 2 temporadas eu posso contratar outro jogador mais jovem, ou 30 mais, ou eu posso até mesmo errar na contratação de um De La Cruz, que eu pago uma multa de 15 bilhões de dólares à vista, porque não tem problema ele ficar no meu banco numa final. O Flamengo, ele tem uma margem de erro maior do que o Palmeiras. O Palmeiras precisa acertar mais. Eu gosto das contratações do Palmeiras, né? Olha a média de idade. Fala aí, é mais jovem o Palmeiras. Não que seja um problema. O PSG acabou de ganhar a Champions com a sua menor média de idade da história. Mas conversa com o que a gente tá falando aqui, chega de repente na hora H, precisa de alguém pra bancar. O Palmeiras teve 26, o time titular do Palmeiras, 26,2 anos. O do Flamengo, 30,9. Nossa! Nenhuma. É uma diferença. Caraca, muita diferença. Não tem certo e errado, mas o que eu tô querendo dizer? Eu acho que quando você tem uma mescla melhor ali, então, de jogadores um pouco mais cascudos, eu acho que você aumenta a sua probabilidade de ganhar, principalmente quando as coisas não estão a seu favor. E as coisas não estão a favor do Palmeiras. Foram 5 jogos que eles fizeram 2 gols. 4 derrotas e 2 empates, com 3 gols marcados e 7 sofridos. Quando as coisas não estão bem, o jogador cascudo, eu acho que ele tem um entendimento melhor e te entrega mais quando as coisas não estão bem. Eu acho que o jovem, quando as coisas não estão bem, ele se desespera. Ele chega na frente do gol e chuta forte em vez de respirar fundo e colocar a bola no cantinho com calma. Foi isso que pra mim faltou ao Palmeiras. Que fase impressionante que está o Flamengo, né? E aparentemente isso vai continuar por bastante tempo, né? Flamengo acertou, acho que o formatão ali de gestão, e isso é uma conversa agora que pega muito, né? Essa rivalidade que se criou entre Palmeiras e Flamengo por conta do cenário do futebol nacional, aqui da América do Sul, acho que dá pra falar desse jeito, né? Por conta disso, a gente fica sempre comparando muito as duas equipes. Treinador, elenco, time, estrutura, nós comparamos demais. E mediante os dois estarem muito bem organizados, eu acho que é unânime a opinião de que o Flamengo tem um elenco mais rico. Rico que eu falo não é só de dinheiro, né? Rico que eu falo de os nomes, a formatação, a formação, a forma como o Flamengo pensa em contratar jogadores pensando inteiramente no elenco e no time. O Palmeiras, por mais bem que esteja financeiramente, nós vemos toda uma organização, tudo, mas não vemos um elenco tão forte, né? Tão experiente igual do Flamengo. A gente vê assim no Palmeiras uma organização em campo, uma boa fase do Abel com os jogadores, o Vitor Roque estava voando, tal, uma série de questões e óbvio um elenco forte. Mas o Flamengo, a gente vê um elenco de medalhões, né, que tá fazendo a diferença. Sejam jovens, sejam mais velhos, são muitos jogadores bons. Eu acho que isso está fazendo a diferença, como estão falando aí. Mas e aí, torcedor, o que você acha? Concorda, não concorda com o que foi falado no vídeo? Deixa nos comentários, quem quiser aí, é claro. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vou deixando like. Valeu e até a próxima.